Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das perguntas mais alucinantes que a ciência e a filosofia podem fazer. E se a nossa realidade, tudo que a gente conhece, não for, bem, real? E se, na verdade, a gente estiver vivendo dentro de uma simulação de computador ultra avançada? Pensa nisso por um segundo. Cada memória, cada pessoa que a gente ama, cada estrela no céu, tudo isso poderia ser só linhas de código sendo renderizadas para a nossa consciência. Essa é a ideia central que a gente vai investigar hoje, usando dados, argumentos lógicos e os próprios limites da física para tentar separar o que é plausível do que é pura ficção. Certo, então vamos definir o campo de jogo. A hipótese da simulação, que ficou super famosa com o filósofo Nick Bostrom lá em 2003, não é só uma ideia de filme não, é um argumento filosófico bem sério que ganha mais força a cada dia que a nossa própria tecnologia avança. A proposta é que uma civilização, digamos, pós-humana, teria computadores tão absurdamente potentes que conseguiria criar simulações dos seus próprios ancestrais. E se eles criassem bilhões dessas simulações, qual seria a probabilidade de nós estarmos na única realidade original e não em uma das incontáveis simulações? É uma questão de estatística. Para começar nossa investigação, vamos agir como detetives. Vamos procurar por pistas, por glitches na Matrix que possam sugerir que nosso universo tem características de um programa de computador. E olha, existem alguns aspectos da nossa física que são, no mínimo, bem estranhos e que se encaixam de um jeito suspeito com essa ideia de uma realidade simulada. Aqui está o coração do argumento lógico do Bostrom. Ele diz que uma dessas três coisas é quase que inevitavelmente verdadeira para qualquer civilização avançada. Opção 1. Elas se extinguem antes de chegar no nível tecnológico para criar simulações perfeitas. Opção 2. Elas chegam lá, mas por alguma razão ética, social, sei lá, decidem não criar essas simulações. Ou, a terceira opção, elas criam simulações. E muitas delas. Se essa terceira opção for a correta, então o número de realidades simuladas seria infinitamente maior que a única realidade base. Isso tornaria a probabilidade de que nós sejamos uma das simulações esmagadora. Agora, o que é realmente impressionante nesse slide é a trajetória. Em só 50 anos, a gente saiu de 2 retângulos e um quadradinho para mundos digitais fotorrealistas que fazem a gente chorar. A quantidade de informação por quadro aumentou de forma exponencial. Pessoas como Elon Musk argumentam que, se a gente seguir essa tendência, em mais algumas décadas os videogames vão ser simplesmente indistinguíveis da realidade. Se nós estamos nesse caminho, por que uma civilização 1 milhão de anos mais velha não teria já chegado lá? E aqui que as coisas ficam ainda mais esquisitas. A mecânica quântica mostra pra gente que partículas existem no estado de probabilidades, até serem observadas. Isso se parece e muito com uma técnica de otimização em computação, onde o sistema só gasta poder de processamento para renderizar os detalhes para onde o jogador está olhando. Economia de recursos. E mais, o universo parece ter uma resolução mínima, um pixel fundamental chamado comprimento de Planck. A pergunta que fica é, por que a realidade precisaria ter uma resolução mínima a não ser que ela estivesse sendo computada? Ok, a filosofia é fascinante, mas vamos para o que muita gente veio ver: os dados. Para um público que curte tecnologia, a viabilidade computacional é a grande questão. Simular um universo inteiro parece impossível, né? Bom, os números podem surpreender. Esse número parece absurdamente grande. E ele é. No entanto, o princípio holográfico, uma ideia que vem lá da física de buracos negros, sugere algo incrível. Toda a informação contida num volume de espaço pode ser descrita por uma teoria na fronteira dessa região, como se fosse um holograma. Isso quer dizer que para simular o nosso universo 3D, talvez os programadores só precisem computar uma superfície 2D. E isso reduz a complexidade de uma forma drástica. Então, o ponto crucial está neste slide. Vamos analisar com calma. Primeiro, a granularidade, a resolução. A simulação não precisaria ir até o minúsculo comprimento de Planck. Renderizar até a escala de um átomo já seria totalmente indistinguível para a gente. Segundo, a informação. Aqueles 10 na potência de 123 bits do universo, quando a gente aplica o princípio holográfico, caem para cerca de 10 na 90. Ainda um número gigantesco, mas talvez já esteja ao alcance de um futuro computador quântico. E por último, o processamento. Existe um limite teórico, o limite de Bremermann, para a velocidade máxima de computação. Se a gente aplicar esse limite a um computador do tamanho do nosso universo, a capacidade de processamento seria, segundo alguns físicos, suficiente para rodar a simulação. E para adicionar mais uma camada de complexidade, uma teoria recente do físico Melvin Vopson propõe a segunda lei da infodinâmica.
Assim como a entropia, a bagunça num sistema físico tende a aumentar, a entropia da informação tenderia a diminuir. Ou seja, a informação se comprime, se otimiza com o tempo. Ele usa mutações genéticas como evidência, mostrando que os genomas tendem a eliminar informações desnecessárias como um arquivo .zip. Se isso for uma lei fundamental da natureza, é exatamente o que a gente esperaria de um sistema projetado para economizar recursos de processamento. Ok, vamos fazer uma pausa aqui. As evidências parecem bem convincentes, né? Pistas na física, números que, embora gigantes, não são infinitos e até possíveis leis que apontam para a otimização. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Ajuda muito. Agora preparem-se porque a trama vai ter uma grande reviravolta. Porque, por mais elegantes que sejam os argumentos a favor, eles esbarram numa muralha. Uma muralha construída com os tijolos mais sólidos que a gente tem, as próprias leis da matemática e da física. Agora, a gente vai investigar os argumentos que dizem que uma simulação do nosso universo não é apenas difícil, mas fundamentalmente impossível. E essas não são objeções pequenas, não. Estamos falando de problemas que questionam a própria premissa da simulação. Cientistas como Sabine Hossenfelder e Sean Carroll argumentam que essa hipótese é, na verdade, pseudociência, porque ela não pode ser testada e ignora limites físicos que são fundamentais. O primeiro grande problema é a energia, a conta de luz cósmica. De acordo com alguns cálculos, para simular nosso universo com a fidelidade que a gente observa, a energia necessária seria na ordem de 10 elevado a 120 joules. O problema? A energia total de massa do nosso universo, usando a famosa equação de Einstein, é de apenas 10 elevado a 69 joules. Em outras palavras, para rodar a simulação do nosso universo, você precisaria de um computador que consome muito, mas muito mais energia do que existe em todo o nosso universo. Isso é um obstáculo gigantesco. Agora a gente entra no campo da matemática pura, com um dos teoremas mais profundos e estranhos já concebidos. Em termos bem simples, Kurt Gödel provou que em qualquer sistema lógico complexo, como a matemática, sempre vão existir afirmações verdadeiras que não podem ser provadas usando as regras do próprio sistema. E é aqui que o teorema de Gödel ataca a ideia de uma simulação. Para que a nossa realidade simulada, o sistema A, fosse consistente, ela precisaria ser executada por um sistema computacional mais complexo, o sistema B, em uma realidade externa. Mas, pela mesma lógica, o sistema B também seria incompleto e precisaria de um sistema C ainda mais complexo para rodar. Isso cria uma regressão infinita, uma cadeia impossível, uma pilha de tartarugas que vai até o infinito, o que torna a ideia logicamente insustentável. E os problemas não param por aí. A irredutibilidade computacional sugere que não existem atalhos. Para saber o que o universo vai fazer daqui a 1 bilhão de anos, é preciso simular ele por 1 bilhão de anos. Além disso, simular a física quântica é exponencialmente difícil. Qubits são a base da computação quântica. Simular só 300 deles exigiria mais bits de um computador clássico do que o número de átomos em todo o universo. É uma barreira computacional colossal. E, por fim, para ser um programa, as leis da física parecem ter uma complexidade desnecessária, meio bagunçada, o que vai contra a ideia de um código limpo e otimizado. Então, depois de explorar as pistas, os números, as possibilidades e as impossibilidades, onde isso nos deixa? De um lado, a gente tem argumentos de probabilidade e analogias bem intrigantes. Do outro, barreiras que parecem intransponíveis de energia, matemática e complexidade computacional. A navalha de Ockham é um princípio que diz que, quando a gente tem hipóteses concorrentes, devemos selecionar aquela que faz o menor número de novas suposições. A hipótese de que o universo é real requer apenas que a gente aceite o universo como ele é. A hipótese da simulação requer que a gente postule outra realidade, uma civilização super avançada e uma tecnologia que desafia as leis que conhecemos. Por enquanto, a explicação mais simples é que a realidade é, bem, real. Mas mesmo que a ciência penda para o ceticismo, a questão deixa a gente com este pensamento provocador. Se por um acaso estivermos numa simulação, talvez os simuladores só mantenham ativas as simulações onde os seres conscientes estão investigando, criando, descobrindo, sendo interessantes. Então, no fim das contas, independentemente da resposta, a melhor estratégia é continuar aprendendo e questionando. E agora a pergunta vai para o público. Depois de ver os argumentos dos dois lados, qual deles faz mais sentido? As pistas no código do universo são só coincidências ou são evidências? As barreiras computacionais são realmente intransponíveis ou são apenas um limite da nossa compreensão atual? E aí, o que acham de tudo isso? Dê sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!